Olá, seja bem-vindo ao AM Gestor. Eu sou Amos e neste vídeo nós vamos falar sobre as listas personalizadas do cadastro de produtos. Bom, primeiro a gente vai falar sobre o que é listas personalizadas, né? O cadastro de produtos pode ser muito extenso e muitas vezes a gente quer trabalhar com uma relação de produtos e fazer determinada operação em cima daquela relação de produtos. É aí que entra essa função aqui de listas personalizadas. A gente pode definir aqui a lista personalizada como se fosse uma planilha, né? Ou como se fosse um bloco de notas ali, onde ao invés de fazer anotações, você vai relacionando produtos dentro daquela lista. Então, a gente vai exemplificar aqui criando uma lista, por exemplo, para impressão de etiquetas. Então, nem sempre você vai imprimir etiquetas de um resultado único, né? Você pode ter várias buscas e, em cima dessas buscas, você fazer a impressão das etiquetas. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Adicionando esses produtos aqui a uma lista personalizada, em seguida fazendo novas buscas e colocando também nessa mesma lista. Então a gente vai selecionar os produtos. Aqui em listas personalizadas a gente coloca incluir itens na lista. Aqui ele vai aparecer as listas que já tiverem criadas para o seu usuário. A gente vai colocar aqui a opção criar nova lista, criar lista vazia. E aqui a gente coloca aqui etiquetas pendentes. A gente vai criar essa lista, selecionar ela aqui. O sistema, você pode opcionalmente colocar aqui a filial, né, caso você queira informar os estoques das quantidades nessa lista, né? Cada quantidade da lista seria a quantidade em estoque disponível. Nesse caso a gente não quer, a gente só quer mesmo a lista desses produtos aqui. Tá, tudo bem, mas o que é essa tal dessa lista? Vamos dar uma olhada aqui agora. Em ver listas, a gente vai abrir aqui etiquetas pendentes e aqueles produtos que estão lá naquele resultado que nós selecionamos, eles vão aparecer aqui. E a quantidade é a quantidade 1, já que a gente não importou a quantidade em estoque. Legal? Beleza, tudo bem. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos buscar aqui, por exemplo, deixa eu só ver se é fita adesiva. Isso. Vamos pegar aqui, fita adesiva e fita multiuso aqui. Tá. Certo. E aí a gente vai adicionar a essa lista de etiquetas pendentes. Por aí vai. Você pode colocar quantos produtos você quiser nessa lista. E agora que vem a parte interessante, né? Que a gente consegue criar, consegue fazer ações, né? A partir dessa lista aqui. O que a gente pode fazer com essa lista? Por exemplo, a gente pode fazer impressão de etiquetas, que é o caso que a gente vai fazer aqui. A gente pode criar um pedido de compra a partir dessa lista, criar um inventário e também criar uma promoção a partir dos itens dessa lista aqui. Legal? Então vamos lá, a gente vai imprimir etiquetas. Vamos selecionar aqui o modelo de etiquetas que a gente quer. Vamos colocar essa daqui, 18 por página. A gente coloca gerar e ele vai gerar a etiqueta de todos aqueles produtos que estavam na lista personalizada. Uma outra coisa que você consegue fazer também com essa lista é deixar essa lista pública. Que de repente você quer compartilhar as informações dessa lista de produtos aqui com outro usuário. Então você pode deixar ela pública, que ela vai aparecer para outros usuários também. De repente você quer fazer um trabalho conjunto de contagem ou de seleção de produtos, tem como você deixar ela pública, dois ou mais pessoas conseguem trabalhar com essa lista aqui. Tá? Tem outras funcionalidades para essa questão dessa lista. Uma funcionalidade que a gente pode usar de diferentes formas é a criação de listas de modo automatizado também.
E para isso a gente tem algumas funcionalidades aqui. A gente tem produtos com alteração de custo. De repente você quer fazer uma impressão de etiquetas dos produtos que sofreram alteração na última semana, por exemplo. Então você pode usar aqui esses produtos com alteração de custo. Só para exemplificar, né? Por exemplo, vamos criar uma lista de produtos com alteração na data de hoje, dia 6/10. Então ele vai criar aqui essa lista de custos alterados de 6/10 a 6/10. Então são esses produtos aqui que tiveram o custo alterado. Então eu já consigo imprimir as etiquetas e atualizar o preço nas gôndolas, por exemplo, né? Só um cenário aqui em cima dessa situação. Um outro caso que a gente pode utilizar também de repente a gente quer fazer alguma impressão ou algum tratamento de preço ou de quantidade ou contagem de estoque, por exemplo, em cima dos produtos de um pedido de compra. Então a gente consegue também gerar uma lista com os itens do pedido de compra. Aí a gente vai informar o número do pedido de compra, ele vai fazer essa lista. E o mesmo para um pedido de venda e os produtos também de um orçamento. Um outro cenário que pode acontecer também aqui é a gente criar uma relação de produtos por situação de estoque. De repente eu quero uma lista de todos os produtos que estão negativos. A gente marca aqui estoque negativo. Essa pergunta aqui de ignorar estoque previsto, se você quer ignorar os produtos que já foram comprados e tem pedido de compra aprovado. E aí a gente pode colocar alguns filtros aqui também de filial, de linha e sublinha. Se a gente gera essa lista aqui, ele vai gerar para a gente uma lista de produtos com estoque negativo. E aqui são todos os produtos que têm estoque negativo. O interessante aqui é que a gente pode, por exemplo, criar um inventário a partir dessa lista aqui. E aí a gente coloca, por exemplo, a filial, né, o nome do responsável. Ele está dizendo aqui, perguntando se você quer que lance as quantidades do estoque na primeira contagem, você pode colocar não. E se ele quer congelar os estoques, a gente também coloca não. Nesse caso, ele vai criar esse inventário com esses itens e a gente pode trabalhar em cima dessa lista de itens aqui, de repente, para fazer uma correção, né? Para fazer uma correção de contagem ou, de repente, até mesmo para zerar o estoque desses itens aqui, né? Com isso, então, a gente tem uma operação em lote dessa movimentação. E se a gente processa esse inventário, ele já vai fazer a zerada dos estoques aqui dessa lista. Então é isso. As funcionalidades estão sempre aumentando, né? Aqui para essa lista personalizada. Hoje, por exemplo, você consegue carregar essa lista na alteração de preços também. E aí você consegue realizar alterações de preço nessa seleção de itens. E tem várias funcionalidades aí que estão sempre surgindo em cima dessas listas personalizadas. Legal? Então, essa aí é a funcionalidade de listas personalizadas no cadastro de produtos. E a gente se vê na próxima aula. Valeu, até lá.